Salve, salve, galerinha! Beleza? Aqui é o Druida e vocês estão no Taverna do Druida, o seu canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Toca a vinheta! Sua vez! Fala aí, galerinha! Beleza? E com o Mundial aí, eu vim aqui trazer a resposta da seguinte pergunta. Pelo menos uma pergunta que todo mundo vem me fazendo aí nos Discords da vida. Inclusive no próprio que eu participo, que é o Dormitório. E até mesmo no meu clã, algumas pessoas mais novas do clã me perguntando: Druida, como eu faço para pegar o DLV 25 do Mundial? E eu vou falar uma coisa pra vocês, a jornada não é fácil. Tem muito deck bom, o pessoal tá indo pra cima com deck meta mesmo. Não tem jeito. Mas eu tô aqui para ajudar vocês nessa jornada aí. Eu acho que boa parte de você se sair bem é entender como funciona o deck que você esteja jogando contra. Então, a gente vai pegar os decks que estão mais presentes aí nesse Mundial e vamos esclarecer essas dúvidas e ensinar alguns macetes aí que podem te ajudar a alcançar o DLV 25. Bom, pessoal, primeiro deck nosso aqui na nossa análise pro rumo ao DLV 25. O primeiro deck que eu trouxe aqui para vocês é o deck de 6 Samurai. Pessoal, por que eu trouxe esse deck aqui? Apesar de ele ter caído um pouquinho na tier list geral, esse deck ainda continua extremamente forte. Eu diria aí entre um tier 1 e um tier 2 com certeza. E esse deck gira em que... qual que é a mecânica de giro desse deck? É principalmente essa, invocar o Xian. Ele tem uma... ele é um dos melhores Synchro nível 5 que a gente tem no jogo. Ele é exclusivo para 6 Samurai, porque ele exige o regulador tipo guerreiro e um monstro do tipo 6 Samurai. Então ele é exclusivo para 6 Samurai. E qual que é o efeito do Enishi? Uma vez por turno, ele pode negar o efeito de qualquer carta mágica ou armadilha que o inimigo utilize. É um efeito forte. Fora isso, ele é um monstro de 2500, ele tem uns valores legais aí de ataque. E com um laço que une, que é a skill que o pessoal mais roda, ele pode chegar a 2800. Então a mecânica de 6 Samurai é basicamente colocar o Xian no primeiro turno. Por isso mesmo que o Dojo sofreu limitação a 2, porque ele facilitava muito essa mecânica. Como é que você pode atrapalhar a mecânica do 6 Samurai? A inicial. Primeiro de tudo, Canadias. Se você vem ele invocando tanto um Kizan como um Fuma, pensa o seguinte: o Kizan entra por invocação especial, ele pode colocar outro Kizan em campo. O Fuma entra por invocação normal, então ele não consegue colocar dois Fuma em campo. Então, se ele colocar um Fuma, dá um jeito de impedir que o Fuma fique a face up. Joga para face down. Ou destrói. Destruir o Fuma não é um bom negócio, mas pode ser uma solução, talvez, para não vir um Xian em campo. Porque toda vez que você destruir um Fuma, ele pode trazer qualquer um dos outros 6 Samurai em campo. E muitas vezes ele faz a outra rotação do jogo, que é destruir o Fuma, ele vai trazer aqui o Kizaru e o Kizaru, né? E o Kizaru ele vai trazer aqui, vai trazer para mão o Enishi, e depois ele vai jogar no próximo turno o Enishi, e o Enishi vai devolver o seu monstro que tiver face up pro campo, limpando o seu campo e finalizando. Tentem não deixar esse cara face up, tentem colocar ele para face down. Canadia, comporta, evita dar no Kizan, sempre no Fuma, tá bom? Aí você impede a primeira rotação dele. A segunda rotação desse deck, muitas vezes eles não têm o Fuma na mão, então ele começa a setar cartas de compra. A carta de compra é muito forte, conforme ele vai setando 6 Samurai no campo, ela vai aumentando os contadores máximo 2, tá? E ele vai conseguir comprar carta com isso. Mas ela não é o pior dos seus problemas. O pior dos seus problemas é o Dojo. Por quê? Se ele não tiver o Fuma na mão, ele não consegue fazer o Xian. Então, o que ele faz? Ele vai setar um Dojo e vai jogar qualquer um dos 6 Samurai. Dando um contador no Dojo, como o Fuma é nível 1, ele traz o Fuma. Então, deixe para negar ou destruir o Dojo. Fazendo isso, você quebra a mecânica de 6 Samurai. As principais mecânicas de 6 Samurai, porque ele tem mecânicas auxiliares e é por isso que é um deck muito forte. Você vai encontrar bastante ele na ranqueada. Uma das principais mecânicas auxiliares dele é o estilo dos 6, 2 armas. Essa é uma carta armadilha incrivelmente forte porque ela sempre devolve
2 cartas para a mão do adversário. E como é que você joga em torno disso? A dica é simples. Se o cara setou, ele não tinha carta na mão, ele bricou, beleza. Mas ele setou uma carta armadilha atrás dele, 98% de chance de ser um estilo do 6. Então o que você faz? Ele vai esperar que você ponha 2 cartas em campo para atacar. Evite colocar carta mágica, carta armadilha. Tente destruir. Se ele colocar um Inishi, ele tem um valor de 1.700, talvez você passe ele. Se ele colocar um Kizan, talvez seja um pouco mais difícil, mas se você tiver um monstro mais forte, um dragão, uma coisa assim, seta só ele e ataca. Tenta colocar um monstro mais forte possível e começa a atacar com um monstro só. E evita colocar qualquer outra carta em campo. Fazendo isso, provavelmente você vai conseguir jogar em volta dessa carta mágica aqui, tá bom? 6 samurais tem counters diretos, né? Dragão de olhos brancos, ele coloca monstros muito fortes em campo. Se o cara for esperto, ele coloca um só e consegue trabalhar em cima da trap. Mecanismo antigo também coloca monstros fortes muito rápido. Então acaba sendo um counter direto aí de 6 samurai. O problema é, mecanismo trabalha muito com a habilidade do Mr. Crowley, que é idade mecha média. Então naturalmente você tem 2 cartas em campo. E esse é um dos problemas. 6 samurai ganha de mecanismo. Quando isso acontece, ele tá com o estilo do 6 setado e ele vai jogar um monstro, aí provavelmente é um abraço. Mas essas são as formas de você jogar em cima da armadilha estilo do 6, sempre setando um monstro forte e evitando colocar mais de uma carta em campo. A última rotação do samurai, pessoal, eu peço desculpa por ter demorado um pouco, mas eu tenho certeza que isso vai ajudar você a ganhar, é a rotação do Enishi. Qual que é a rotação do Enishi? Se tiver outros 6 samurai no campo e você tiver 2 monstros no seu cemitério, o Enishi vai pegar e vai te devolver o seu monstro face-up para o campo, abrindo o caminho para ele poder meter 2 samurais dando o laço que une, passando de 2.000 em cima de você, e aí complica um pouco a tua vida. Então o que você faz? Se você estiver jogando de Shizu, na hora que você vê que ele vai fazer a jogada, e você tem que sentir que ele vai fazer a jogada do Enishi, quando ele suicidar um Fuma, quando ele trouxer um Kizaru pro campo, você sabe que vai vir um Kizan logo em seguida. Então, Shizu, tumbas fechadas, e o cara não vai conseguir banir do cemitério. Bom, você tá com alguma carta tipo Oferenda dos Condenados, você destrói o monstro que estiver do lado dele, ele vai depender de ter um monstro do lado dele para poder fazer isso. Então retire esse monstro. Oferenda, aquela que bane lá, eu não lembro que era da caixa dos Silvestres, tenta tirar o suporte do lado dele. Se você tirar o suporte do lado dele, ele já não faz mais nada, ou bloqueia o cemitério dele. Bom, beleza. 6 samurais joga assim. Se você quiser alterar 6 samurai, dragão e mecanismo não é uma das melhores opções, mas dragão branco ou dragão negro geralmente joga legal em cima dessas 2 cartas, tá? Dragão negro principalmente porque o slash ele acaba negando o estilo do 6 e também acaba negando a habilidade do Enishi, tá? Segundo deck aqui, pessoal, da nossa aula de como chegar ao level 25 aí do Mundial. E você vai encontrar esse deck aqui constantemente. Estou falando do deck de Subterror. Veio na última caixa aí da Rosa Negra, né? Do Dragão da Rosa Negra. E ele se tornou muito popular. Ele tem uma mecânica de flip muito boa, muito consistente, né? Junto com a habilidade do Loomis e do Umbria, ficou um deck infernal de trabalhar. Então, para você entender como é que funciona esse deck, basicamente os Subterrors tem alguns efeitos em comum. O primeiro efeito dele é que quando ele é invocado, ele consegue se flipar face down, aliás, ele flipa face down no campo. Esse é o primeiro efeito dele. Aí ele carrega o próximo efeito. Por exemplo, o Mastrix, que é o carro-chefe aqui do deck, ele vai banir um monstro face-up seu. Então se o monstro tiver face-up, ele vai banir. O Estigokraken, esse cara aqui, se ele flipar, ele vai destruir uma carta setada no seu campo. E todos eles compartilham o seguinte efeito. Se algum monstro no campo flipar face down, eles vão ser invocados por maneira especial. Então por isso que nesse deck roda o Golem Sentinela e roda também o Gafanhoto, porque são cartas que quando você invoca, eles têm nível 4 e 3, e quando vocês invocam ela, você consegue, no turno que você invocou, flipar ela face down e trazer qualquer uma dessas criaturinhas aqui para o campo. Outra forma também que o pessoal utiliza bastante é usando o Guerreiro Nemesis.
do Subterror. Esse cara aqui é um buscador incrível porque ele pode utilizar qualquer monstro que tiver em campo, tributar esse monstro, jogar qualquer outro Subterror para o cemitério, e se o número de estrelas dele for igual ou maior, isso na contagem do monstro que tiver no campo e do guerreiro Nemesis, do que o monstro que estiver no cemitério, ele traz esse monstro por invocação especial. Esse monstro se flipa e vai trazendo todos os outros Subterrors que tiverem na mão dele em efeito cascata. E também tem uma das armadilhas mais roubadas do jogo. Essa armadilha aqui só funciona para esse arquétipo, que é a batalha final do Subterror. Tá, mas como é que eu quebro a mecânica do Subterror? Pessoal, a melhor forma de você quebrar a mecânica do Subterror, pelo menos que eu achei, é destruindo os dois monstros ao mesmo tempo. Com a habilidade das máscaras lá do Umbria, ele consegue fazer o quê? No primeiro turno colocar um Nemesis e consegue invocar aqueles caras mascarados lá para tributar. Só que ele não pode tributar no turno, isso é uma coisa importante. Ele não tributa no turno que ele fizer esse combo. Ele só pode tributar no próximo. Com um efeito rápido, no próximo turno, antes de você fazer qualquer coisa, ou ele vai esperar você fazer alguma coisa para gastar recurso, ele vai tributar isso, então não gaste recurso nesses dois monstros, tá? Nem no Nemesis, nem no outro que tiver lá, porque ele vai só tributar e vai trazer o Mastrix ou qualquer outro monstro que esteja no cemitério, não gasta recurso. No primeiro, se você começou primeiro, você tá com uma TTH, ele fez isso daqui, já destrói. Ele vai perder o combo dele. Eles trabalham sempre assim, no próximo turno. Ah, mas Druida, ele pegou e baixou o Golem. Com o Golem ele fez um efeito cascata. O melhor jeito de você fazer isso, para se livrar desse efeito cascata, se livra primeiro do Mastrix. O Mastrix é o cara chato que você tem que cuidar dele primeiro. O Sentinela nem tanto. O Sentinela vai lutar, vai cuidar das suas cartas face down. Porém, tente acabar com os dois ao mesmo tempo. Dê prioridades para TTH. Se você estiver encontrando muito Subterror, coloca 2 TTH no seu deck. É uma das melhores formas de cuidar com ele. Ah, estou jogando de Burn. Tributo o Golem em cima dessas 2 cartinhas aqui, tanto no Mastrix como no Kraken aqui, para você se livrar delas. Depois o resto você lida fácil. E assim que possível, mina o recurso do Golem Sentinela, tá bom? Porque esse cara, se ele ficar no campo, ele vai continuar trazendo mais Subterrors. O bom desse deck, pessoal, que ajuda bastante, é que ele é um deck... Ele tem uma explosão no turno 1 muito forte, mas ele tem uma recuperação um tanto lenta. A forma mais rápida dele se recuperar é usando o Nemesis. Então toda vez que o Nemesis for aparecer no campo, se não tiver mais ninguém, destrói. Dá um jeito de lidar com o Nemesis. Se ele colocar o segundo, aí você não faz mais nada, espera o próximo, espera ele trazer tudo de volta e vai cauterando ele pouco a pouco. Não vai que nem um afobado querendo atacar. Se você for na violência, você não vai ganhar desse deck. Esse deck é um deck de estratégia. Usa suas cartas armadilhas e para lidar pelo menos com o primeiro turno dele. Se ele lidando com o primeiro turno dele, o segundo turno dele é mais fácil. Metáfis joga muito bem contra Subterror, porque banindo Metáfis, ela começa a fazer mais combos, então Metáfis trabalha muito bem contra Subterror. Olhos Vermelhos é counter direto de Subterror, porque o Slash ele protege legal, ainda mais se você tiver aquela carta do dragão que se equipa no Slash já no primeiro turno, isso ajuda a proteger legal, entendeu? Então é counter direto desse deck aqui. Outro deck que lida muito bem com ele é Burn. Burn lida legal porque se ele setou 2 monstros, você já tributa em cima do Mastrix e mais do outro monstro, você já resolveu parte do seu problema, porque o turno 1 dele é perigoso. Não tenta resolver as coisas na violência com esse deck. Usa estratégia de carta mágica e armadilha, vai minando ele um pouquinho que eu sei que você vai conseguir. Próximo deck, pessoal, deck de dragão de olhos azuis, deck que ganhou uma força incrível graças a essa bendita pedrinha aqui, a Pedra Branca dos Antigos. Pessoal, essa pedrinha aqui deu vida nova para dragões, eu tô com 2 só, o ideal é rodar com 3, tá bom? E esse deck pega DLV 25 fácil, tá? Está tendo trabalho com dragão de olhos azuis. O que eu faço? Entenda o seguinte, as 3 principais rotações desse deck funcionam com a Pedra Branca dos Antigos, geralmente ele seta ela face down e ele espera, simplesmente isso. Ele quer que você destrua essa pedra de algum jeito, ela vai para o cemitério e vai trazer no próximo turno aí, provavelmente aí, essa cartinha aqui, que é o Espírito do Dragão Branco. É uma carta chata e essa carta consegue começar outros combos com o Dragão Branco de Olhos Azuis.
Esse é uma das rotações dela. Para impedir essa rotação, eu digo o seguinte, pessoal. Não destrua. Eu muitas vezes ganhei batalha de dragão porque simplesmente optei em ver a bendita da cartinha lá e esperei. É lógico, ele pode estar com choro de prata, muitas vezes ele não está com cosmo na mão para fazer as outras rotações que eu vou explicar. Espera, junta recurso na sua mão. Se você tiver de 6 samurai, por exemplo, espera aí ter carta o suficiente para, quando você destruir essa pedra, você já finalizar o seu oponente, tá bom? O mecanismo antigo ainda aciona o efeito dessa pedra aí depois, porque ela aciona no próximo turno dela. Então, espera juntar recursos. Se você for tirar essa pedra do campo, tira de um jeito que você vai acabar com o cara nesse turno, tá bom? Ou esteja equipado para aguentar uma avalanche de dragões no próximo turno. É a única condição que você vai destruir essa pedra. Eu posso aguentar vários dragões no próximo turno, lembrando que o espírito vai banir carta sua, e mesmo assim você vai aguentar isso, ou tenha poder de fogo para acabar com esse cara nesse. Essa é a primeira rotação de dragão. A segunda rotação de dragão funciona com o Caçador Escondido. O Caçador Escondido entrou nesse deck por quê? Porque ele pode fazer rotações descartando a pedra, ele pode fazer rotações descartando qualquer um dos 2 dragões, e depois o cara pode trazer de volta usando o choro de prata qualquer um desses monstros descartados, e se for uma pedra ainda ele comba mais ainda. Então, pessoal, é uma carta chata. Caçador Escondido é uma UR de caixa pequena, então muita gente tem ela com facilidade. Então a dica que eu dou é, se você tiver começado o turno, seta alguma coisa que destrua ele ou vire ele face down. Não brinca com esse cara. Viu ele em campo? Face down, destrói, beleza. O dragão já vai perder boa parte do poder de fogo dele, porque é um deck que tem monstros muito grandes e uma chance de break alto, tá? Então, talvez você eliminando um Caçador Escondido, você consiga resolver o problema do jogo inteiro. Legal. Então, a segunda rotação dele é, apareceu esse cara, destrua. Diferente da pedra, que apareceu a pedra, espere. Terceira rotação desse deck, Cosmo. Terceira rotação desse deck, às vezes trabalha em conjunto com o Caçador, ele atira tudo que tem, deixa um dragão na mão e desce um Cosmo, ou às vezes o Cosmo sozinho, descartando qualquer dragão da mão dele e trazendo o choro de prata. Cosmo desce como um monstro de 3.100 de ataque, um monstro parrudo que supera até outros dragões aí. O que eu faço? Prioridade é, não deixa ele fazer tributo, destrói o Cosmo, ou vira ele face down. Viu o Cosmo, ele tiver um monstro do lado que tem efeito, ele vai tributar um monstro do lado e vai trazer outro dragão. E aí você vai ter 2 monstros com 3.000 e mais de ataque. Então, viu o Cosmo na sua frente, anule-o. Se você tiver jogando de 6 samurais, você até pode arriscar e esperar ele trazer os 2 monstros em campo aí e devolver eles com o estilo das 2 armas. Dragão Negro acaba jogando legal nesse deck aqui, porque agora Dragão Negro consegue com Slash passar o poder do Cosmo com um pouco de facilidade, e o dragão ele tem uma regeneração, o Dragão Negro com as traps novas, ele tem uma regeneração muito boa, tá? Impeça os inícios de rotação. O início de rotação dele é pedra, às vezes segura, essa carta elimina e essa carta elimina. Fazendo isso, você vai jogar mais tranquilo, tá bom? Counters diretos, Dragão Negro, Subterror joga bem contra esse deck, não tem problema, Subterror joga razoavelmente bem. Mecanismo, depende muito da situação, dá pra jogar legal, mas é um deck forte, não tem muitos decks que cauteram ele diretamente. Buster Blader, Slash com Buster Blader é a melhor opção para counter desse deck. Beleza, finalizamos Dragão Branco. E entendemos como é que funciona as 3 rotações. Entenda. Conhecimento é poder. No Yu-Gi-Oh! Não é diferente. Próximo deck. Um deck que ganhou uma força enorme por causa de 2 cartinhas aí. A primeira cartinha é o Dragão Metálico Negro. Eu tinha esquecido o nome dele no deck passado, mas Dragão Metálico Negro. E o Arquidemônio Relâmpago de Olhos Vermelhos. Cartas muito legais, combadas com o retorno dos Olhos Vermelhos. Vamos entender as rotações desse deck, pessoal. Primeira rotação desse deck. Lembre-se que esse deck ele tem 3 Extintos e 3 Red Eyes Fusion. Então você está olhando aqui praticamente para 6 Red Eyes Fusion. Ou então 5 Red Eyes Fusion. Vamos lá. Então a primeira rotação desse deck é... ele tá com a fusão na mão e ele tá com o espírito na mão. Qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Se ele tá com a fusão, ele vai descartar qualquer dragão que ele tenha, só que ele sempre vai dar preferência por descartar o Arquidemônio. Ele vai descartar o Arquidemônio e vai trazer essa carta para o campo. Trazendo a carta do retorno para o campo, ele vai
fazer a fusão do Slash e vai começar a te atacar. Se ele tiver o brinde de ter essa carta linda na mão, ele vai fazer o Slash, vai equipar essa carta e depois ele vai equipar outro guerreiro em campo e vai te atacar com um poder de 3600. Se tiver agressivo, o céu é limite. É um deck que tá bruto. Por que ele fez essa primeira rotação? Porque essa carta aqui é um monstro gêmeos. Para ativar os efeitos, ela tem que se reinvocar em campo. Com essa carta, ela traz ele para o campo e você já reinvoca ela. Então, o que acontece? Ele te atacou com slash, tudo, tal. Beleza, você conseguiu se defender. No próximo turno, ele vai face up o retorno dos olhos vermelhos. Vai trazer esse cara aqui do cemitério para o campo. Vai reinvocar ele no mesmo turno que ele trouxe. Daí a apelação desse deck, esse cara aqui vai destruir todos os monstros que você tem em campo e não dá alvo. Essa é a primeira rotação. Eu vou explicar a segunda rotação. A segunda rotação desse deck é: ele não tá com nenhuma Red Ice Fusion, mas ele tá com instinto. Nesse momento ele sempre vai descartar o Arquidemônio, mas ele vai trazer a Red Ice Fusion. E quando ele fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a fusão do Slash, descartando provavelmente a rainha, para a rainha poder segurar turnos subsequentes, porque ele trava o turno do oponente. A rainha é forte contra olhos azuis, contra outros slashes, e caso necessário, ele faz com DD se ele precisar expulsar posteriormente algum monstro em campo. Mas isso daqui são outras opções fortes que não são usadas constantemente. Dica que eu dou para impedir tanto a primeira como a segunda rotação: não impeça o instinto, guarde sua munição tanto para esta carta como para essa carta. Não deixe essas cartas ficarem em campo. Geralmente no deck de Red Eyes eles rodam uma carta dessa só. Se você destruir essa carta, você já quebra o combo do Arquidemônio. Você está mais tranquilo, mas você ainda tem o Slash ali com poder forte. Se você viu que ele não setou essa carta e ele já deu a Red Ice Fusion, aí complicou. A melhor opção que você tem é virar o Slash face down ou destruir ele, porque no próximo turno ele vai equipar alguma coisa que ele tiver no cemitério nele de novo, vai ser difícil de lidar. Então, viu o Slash, face down antes que ele equipe. Ou então, se ele atacou você e você puder fazer alguma coisa que bloqueie esse ataque, ele vai perder essa equipe do cemitério. Se ele tiver com o dragão metálico em campo, se você conseguir virar ele com uma canádia, com um buraco armadilha de uma maneira rápida, você tiver isso na mão, ou até mesmo uma TTH, às vezes vale a pena você destruir o seu monstro e o Slash antes dele equipar alguma coisa, tá? O que você tiver para bloquear o início do combo do Slash é válido, tá bom? Então, mesmo se ele tiver esse cara na mão, se você bloquear, ele não equipa, porque a outra rotação do Slash envolve esse cara, ele vai invocar o Slash, vai equipar esse cara direto no Slash. Se destruir o Slash, esse cara no cemitério, ele busca qualquer carta olhos vermelhos do seu deck direto para sua mão, esse cara dá combustível para reiniciar o combo, tá? Então a melhor dica que eu dou é: foquem em destruir essa carta e foquem em virar o Slash face down ou destruir, mesmo que custe o seu próprio monstro para isso. É a melhor maneira de você parar o Slash. A boa notícia é que se você destruiu ele antes de equipar esse cara e antes dele equipar qualquer carta no cemitério, provavelmente você tiver munição para derrotar ele nesse turno, você venceu, tá? Tome muito cuidado, última parte, tome muito cuidado com o Dragão Retrô. Dragão Retrô é uma hand trap de Red Eyes que, se você destruir o Slash, ele vai trazer o Slash de volta do cemitério e vai continuar o campo. Não tem como fugir disso. Então é uma hand trap, é chata. Eu aconselho a vocês tomarem o máximo de cuidado com ela. Legal, Red Eyes, missão cumprida. Eu expliquei como funciona todas as rotações dele, tanto com o Arquidemônio, tanto com a fusão de olhos vermelhos, né? Decks que dão bom contra Red Eyes, Buster Blader, certeza. Mundo Toon com Buster Blader dá bom, por incrível que pareça, dá bom, porque o Mundo Toon com Buster Blader, você consegue colocar o Buster Blader de uma forma relativamente rápida, né? E o Buster Blader consegue tancar tanto o Slash como qualquer outra coisa. Slash geralmente não tem cartas de destruição direta. Tem a TTH aqui que eu estou rodando, mas muitos não rodam TTH. Eles focam em deixar o deck mais over ainda, né? Então, Mundo Toon tem vantagem aí com Buster Blader. Burn, que usam magias, cartas que não dão alvo, que usam, por exemplo, Comporta, que usam Disrupção.
tem vantagem, Metaphys tem vantagem em cima desse deck, porque o Slash, apesar dele ser um tanto quanto destruidor, a Metaphys, como ela não dá alvo, as mecânicas de proteção do Slash são anuladas, então ela não dá alvo, o Daedalus limpa o campo do Slash todinho. É uma vantagem do Metaphys, se você conseguir encaixar o combo do Daedalus logo no início, todas as vezes que eu joguei de Metaphys contra Slash, eu consegui encaixar logo o combo inicial, eu consegui ganhar. Então, Metaphys acaba sendo um counter direto de Slash. Vamos lá. Outro deck que você vai encontrar bastante na ranqueada são News, das suas mais diversas formas. Existem New Control, que é o caso desse deck aqui, que é o famoso News Control com Ordem de Ferro. Inclusive, eu vi esse deck aqui, esse deck é puxado do Zadust, tá? Um excelente jogador aí de Yu-Gi-Oh! Joga muito bem, né? E esse deck é puxado dele, eu uso ele, que é News Ordem de Ferro. Mas News tem uma mecânica que ele sempre vai descartar. Ele vai dar preferência para descartar Bacon, fazer News Fusion e jogar qualquer outro monstro de até nível 4 para o cemitério. Esse deck aqui ele usa Bacon, usa também o batedor do Ordem de Ferro para fazer isso. Como eu lido com News? Monstros que têm um poder maior que o News lidam muito bem com ele, tá? Ele vai se proteger uma vez com Bacon, ele vai se proteger uma vez com a News Fusion, mas uma hora ele vai ceder. Nesse caso aqui ele tem recurso para chuchu enquanto você está tentando tirar o News para tentar te cauterar. O News ele é fraco contra banimento, devolução para mão. Então se você viu um News e você tiver alguma carta que ela que ela devolva para mão, ou que ela devolva para o deck, ou que ela bana, dê preferências para essas cartas, tá bom? Primeira rotação de News. Eu vou explicar o News Ordem de Ferro, tá? Se você tiver algum Ordem de Ferro na mão, o que o inimigo vai fazer? O que o seu adversário ele vai fazer? Ele vai pegar o News, vai jogar o batedor para o cemitério, vai fazer a fusão News aqui embaixo, certo? Que é a primeira rotação. E talvez setar alguma carta ali, ou um Largato, ou um Karakuri, para ele ter uma defesa a mais. Só nessa brincadeira ele tem uma defesa, duas defesas e o próprio News, são 3 defesas. Nesse meio tempo você vai estar lá tentando se livrar do News, né? Porque se você for na força bruta vai ser difícil livrar do News, né? Ele vai ter tempo tranquilo para no próximo turno chamar um batedor e qualquer um dos Ordens de Ferro, tanto Mariposa, tanto como o Girastak. O Girastak, ele joga o monstro pro cemitério, ele não destrói. Isso é muito bom nele, ele recupera 1000 pontos de vida. E o Mariposa devolve até 2 cartas para a mão do oponente, ele também não destrói. Isso lida muito bem com muitos decks aí que são imunes à destruição. Então essa é a primeira rotação dele. A segunda rotação dele não saiu com nenhum Ordem de Ferro na mão. Ele sempre vai dar preferência jogar um Bacon pro cemitério e se ele tiver com o Golem, ele vai tentar tributar o Golem, esperar o momento certo para tributar o Golem. Ele vai usar o Golem como TTH, ele vai eliminar 2 monstros de uma vez seu e depois ele vai atacar. Se você viu News, o melhor jeito de você parar as 2 rotações desse deck, esse deck só tem 2 rotações, usem cartas como... Viu que é News, usem cartas como Ninja Karakuri. Se você não tiver ela, você tem o Largato Gallen. Viu News? Minha sugestão para vocês é trabalhem talvez na defensiva, jogando uma carta setada para poder devolver o News para a mão dele. Não tentem vencer o News na força bruta, ele vai ficar absorvendo isso, ele vai ficar se segurando o máximo possível para bolar uma estratégia para poder vencer você, tá bom? É o melhor jeito de parar as rotações dele. É lógico, se você puder impedir ou negar News Fusion com Shien, faça, mas nem sempre você está jogando de 6 Samurai, né? Counters diretos de News. Subterror é um counter direto de News porque ele bane, ele trabalha com mecânica de banimento, então ele banindo o News ele resolve os problemas dele. As outras cartas dele, tanto o Kraken, lidam com backgrow, então o News fica meio desmunido, então o Subterror acaba sendo um counter direto de News, né? O mecanismo tem vantagem em cima de News porque nem o efeito do Bacon pode ser ativado, mas o mecanismo antigo acaba tendo um pouco de vantagem. A própria Metaphys, como bane os News, ela tem vantagem em cima disso. Esse aí é o último deck que eu venho apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É uma coisa que eu falo para todo mundo: conhecimento é poder, e conhecimento é poder em Yu-Gi-Oh!
você entender como funcionam as rotações do deck do seu adversário, eu vou te dizer que já é 80% de chance de você conseguir vencer. Muita gente perde porque dá misplay, não sabe como lidar, isso é normal, principalmente para quem é mais novo no Yu-Gi-Oh! É difícil você entender algumas mecânicas, Metaphys, por exemplo, é uma mecânica muito difícil de entender. Então, essas dicas são muito boas para vocês. É lógico, se você é um veterano, você já deve ter conseguido o seu nível 25, meus parabéns. Mas se você não é um veterano e tá aprendendo agora, pessoal, vale muito a pena. Espero ter podido ajudar vocês. Se você não faz parte de nenhum clã, se inscreva aqui nos comentários, deixe seu nome, eu vou encaminhar você para a seletiva aí do clã dos signatários, cujo eu faço parte. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família aí que estamos cada vez crescendo mais e mais. E estamos aqui para ajudar todos vocês. Aquele abraço e tchau, até a próxima!